Então, beleza, pessoas? Na aula de hoje aqui a gente vai trabalhar com um tipo de dispositivo específico, que vai ser um atuador, que vai ser o servomotor, beleza? Então, esse servomotor, ele vai ser um atuador que vai justamente servir para que a gente consiga fazer controle de posicionamento. Então, o servomotor, ele, na verdade, é um servomecanismo. Então, ele é um atuador elétrico onde a gente consegue, a partir do controle elétrico que a gente vai fazer nele, gerar um posicionamento específico em cima desse componente. Ele é, na verdade, um tipo de motor, né? Motores, eles podem ser motores que a gente chama de CC, que são corrente contínua, ou motores do tipo CA, que são correntes alternadas. A diferença de um para outro, obviamente, é que um motor de corrente contínua eu consigo usar no Arduino, e o motor de corrente alternada já tem uma complicação muito maior, porque eu precisaria de um sistema de energia alternado, que é o que a gente encontra na rede elétrica, né? Então, a gente vai fazer a utilização desse servomotor, funciona, e basicamente a aplicação dele, além de eu conseguir gerar tipos de posicionamento, ele é muito útil para a parte de robótica e para a parte de CNC, justamente porque ele tem uma alta precisão. Ele é um motor de posicionamento propriamente dito, diferente de um motor simples, que seria um motor CC, onde a gente não tem muito controle de posicionamento. Então, o motor servo, ele vai sempre tá trabalhando com maior posicionamento, maior precisão, e ele não vai ter tanta força. Então, quando eu precisar de força, tração, torque, eu vou para um motor CC, um motor padrão. Quando eu preciso de controle de posicionamento ou precisão numa movimentação, aí sim eu vou para um servomotor. Beleza? A gente vai fazer alguns testes ali e daí vai ficar mais claro na mente de vocês o que esse carinha vai fazer e depois eu comparo ele com o motor CC padrão para a gente dar uma olhada. Ok? Então, vou começar aqui criando um novo circuito. Então, nesse novo circuito, o que a gente vai incluir? A gente vai incluir, por padrão, aqui o nosso Arduino. Ok? A gente vai incluir uma protoboard, ou a placa de ensaio pequena. Até o momento eu não me conformei com esse nome, mas tudo bem. E a gente vai também fazer a inclusão de um potenciômetro. Vou pôr todos aqui. Ele vai trazer um potenciômetro aqui. E a gente vai trazer também um servomotor. Vou pegar esse micro servo aqui, esse pretinho. Beleza? Então, são esses os itens que a gente vai utilizar aqui na montagem. Qual que vai ser a ideia do primeiro projetinho que a gente vai fazer aqui? A gente vai controlar o posicionamento desse servomotor aqui em função desse potenciômetro. Então, conforme a gente for mexendo mecanicamente nesse potenciômetro, esse servo ele também vai sendo mexido, beleza? Então, a ideia é que a gente consiga controlar esse motor por esse potenciômetro daqui, beleza? O potenciômetro, se vocês lembrarem, a gente já viu ele lá, ele é um elemento analógico, então a gente vai precisar fazer a utilização de uma das portas analógicas daqui, tá? E o nosso servomotor, se vocês olharem aqui, ele vai ter 3 pinos, ok? O primeiro pino aqui é o pino de potência, que vai ser o nosso pino de alimentação. Então, aqui eu vou colocar os 5 volts. O segundo pino é o pino de sinal, que vai ser por onde que a gente vai controlar o posicionamento do nosso servomotor. E o último e terceiro pino aqui é o pino de solo, ou seja, é o GND, a nossa referência. A gente tem esses 3 pinos aqui para trabalhar. O primeiro e o último são a alimentação, 5 volts e GND, e o do meio é o sinal. Esse sinal a gente pode usar qualquer pino do Arduino, tá? Qualquer pino que seja digital, obviamente. Beleza?
Então, o que eu vou fazer aqui? Vou começar com aquele sisteminha meio padrão, puxar GND aqui para a nossa protoboard e também puxar o VCC. Vou deixar o GND em preto e o VCC em vermelho, ok? Aí vou vir aqui, colocar o potenciômetro na protoboard, beleza? E um dos lados eu vou pôr VCC, no outro lado eu vou pôr GND, ok? Vermelho, preto, certo? Então, ó, de um lado eu coloquei VCC, do outro lado eu coloquei GND. Tanto faz qual lado que eu vou colocar, tá? E o meio eu vou ligar aqui no pino A0, que é o nosso pino de entrada analógica. Vou deixar verdinho mesmo. Beleza? Então, essa é a ligação do potenciômetro. Esse servo aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu vou ligar VCC aqui na potência, ok? Vermelho. Vou ligar GND lá no pino de sol. Ok? Então, fiz aqui a ligação da alimentação dele também. E por último, mas não menos importante, vou pegar esse sinal aqui e vou ligar ele em algum pino aqui digital. Vou usar o pino 5, beleza? Precisa ser o pino 5, prezado? Não, pode ser qualquer pino. Depois a gente troca. Lembrem que a gente pode escolher qual que é a pinagem que a gente vai fazer utilização. Beleza? Então, olha lá. Deixa eu dar mais um zoom out aqui. Agora a gente está com ele todo na tela. Então, essa é a ligação simples que a gente fez. Alimentou o potenciômetro, alimentou o servomotor, ligou o pino de controle do potenciômetro, entre aspas, aqui no A0, e ligamos esse pino de sinal aqui no pino 5, beleza? Lembrando que esse pino do meio aqui do potenciômetro, ele vai me gerar uma tensão variável entre 0 e 5 volts. Então, vai ser uma tensão qualquer que vai aparecer nesse pino A0, e a partir dessa tensão, a gente vai controlar aqui o nosso servomotor. Beleza? Então, a ligação, ela é bem simples, ela é isso aqui. E, obviamente, que essa parte do potenciômetro a gente não necessita obrigatoriamente, estou usando para que a gente consiga ver a questão do controle. Então, se a gente fosse só ligar o servomotor, seria ligar as alimentações e o sinal em algum pino aqui em cima. Então, extremamente simples essa ligação. Beleza aí, galera? Tranquilo, acompanhado, sossegado? Beleza. Tranquila. Então, top. Então, montagem feita. O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui para o nosso código. Ok, ele vem em formato bloco, não é isso que queremos. Vamos trocar aqui para o formato texto. Então, bacana. Agora, no formato texto, o que a gente vai fazer? Ele vai pegar e vai escrever o nosso código. O Arduino, como ele é muito legal, ele é extremamente alto nível, ele é um tipo de ritmik controlado de alto nível para fazer embarcado de alto nível, ele gera para a gente muitas facilidades. Então, quando eu vou trabalhar com um servomotor, o que eu deveria fazer é gerar um PWM para esse servomotor para ele se posicionar. PWM é uma modulação de pulso. Porém, o Arduino, né, ele traz uma biblioteca pronta para a gente conseguir trabalhar. Então, facilita muito a nossa vida, sendo que a gente não precisa gerar esse tipo de modulação de pulso, esse PWM, e a gente não precisa se preocupar, digamos assim, em nada. A gente só precisa mandar o valor e toda a biblioteca vai fazer o cálculo do PWM e mandar o sinal PWM por trás. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vou apagar tudo que está aqui.
beleza? E vou começar incluindo uma biblioteca, que vai ser a biblioteca do servo. Então, vai ser a servo.h, com S maiúsculo mesmo, beleza? Então, essa é a biblioteca que a gente vai incluir para fazer a utilização do servo motor. Então, quando eu incluo essa biblioteca, eu estou abstraindo todo o funcionamento do servo, porque é a biblioteca que vai se preocupar com esse funcionamento. A gente, como desenvolvedor, não precisa. Lembrando que, galera, aqui nessa ferramenta do Tinkercad, a gente poderia vir aqui, clicar em bibliotecas e verificar quais que são as bibliotecas que a gente tem. A biblioteca do servo aqui poderia dar um include, ele incluiria automaticamente. Beleza? Então, estou incluindo na mão ali, não tem estresse, bacana. Quando eu incluo essa biblioteca, a partir de agora, eu tenho a possibilidade de usar um objeto servo. Então, vou criar uma variável do tipo servo. Então, vou fazer assim, servo 1. Ok? Então, agora, quando eu crio essa variável servo1 aqui, do tipo servo, então, estou criando um objeto que vai ter um conjunto de métodos para que a gente possa utilizar. Beleza? Isso é bem parecido com o que a gente fez lá no display 16:2. A gente cria uma variável display do tipo display para que a gente possa controlar o display. Aqui, obviamente, eu posso criar uma variável com qualquer nome. Eu poderia criar uma variável chamada chuchu, né, do tipo servo. Então, eu conseguiria controlar esse dispositivo aqui pela variável chuchu. Eu posso dar o nome que eu quiser, ok? Então, variável normal, posso nomenclar da forma que eu preferir. Eu vou nomenclar aqui de servo1 para fazer mais sentido para a gente, beleza? Lembrem que o melhor é sempre utilizar nomes que façam sentido dentro da lógica do programa. Então, criamos aqui uma variável servo1 do tipo servo. Agora eu tenho esse objeto que eu posso trabalhar. Então, todo o controle desse dispositivo vai ser dado por aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Aqui dentro do void setup, eu vou fazer um servo1.attach. O que essa função attach vai fazer? Essa função aqui, ela vai servir para a gente fazer indicação de qual pino que o servo motor está ligado. Então, essa função, esse método aqui, ele recebe um parâmetro, é o parâmetro pino. Agora, o que a gente tem que passar como parâmetro aqui? A gente tem que olhar qual que é o pino que a gente fez a ligação do sinal no nosso Arduino. Então, a gente fez a ligação no pino 5, certo? Então, esse pino aqui que eu vou passar é justamente o 5, beleza? Então, esse primeiro método aqui, ele recebe um parâmetro, esse parâmetro é o pino do servo. Posso jogar direto assim, ou poderia jogar, por exemplo, aqui pino underscore servo e criar aqui em cima também uma variável global int pino underscore servo igual a 5. Beleza? Então, tanto faz. Posso gerar essa organização aqui ou posso passar o parâmetro direto. Beleza? Vou deixar desse jeito aqui para ficar mais visual o código e vocês verem qual que é o parâmetro exato que está sendo passado aqui. Ok? Então, o parâmetro que está sendo passado para esse método detect é o pino servo, ou seja, o pino que o servo vai estar interligado. No nosso caso aqui, pino 5. Beleza? Então, essa função aqui, ela vai indicar para o sistema para onde que o controlador ou o Arduino tem que mandar o sinal modulado para fazer o controle do nosso servomotor. Ok? Aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável, aqui dentro do loop mesmo, chamada ângulo.
vou chamar ela de ângulo. E essa variável ângulo aqui, ela vai receber o valor do potenciômetro. Então, vamos fazer ali um analógico reach do nosso pino 0. Beleza? Isso aqui a gente já tinha visto, né? Mas o que a gente está fazendo? Aqui a gente está fazendo a leitura analógica do pino 0. Então, esse pino A0 aqui. A gente vai pegar a tensão que eu tenho sobre o pino do potenciômetro, que pode variar de 0 a 5 volts, e vou transformar isso para um valor digital. Lembrando que o Arduino ele tem 10 bits de conversão, ou seja, o valor de 0 a 5 do potenciômetro ele vai virar um valor de 0 a 1023, beleza? Então, vou pegar esse cara aqui, esse valor aleatório que vai surgir do potenciômetro, e vou jogar dentro da variável ângulo, beleza? Aí vem um ponto importante, que é o quê? Eu posso, em sequência, fazer o seguinte, servo um ponto write, ok? Esse servo.write vai ser um método que vai servir para a gente escrever no servomotor, ok? Porém, toda vez que a gente for trabalhar com o servomotor, a gente está trabalhando um elemento de precisão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai sempre fazer uma indicação de qual que é o ângulo que a gente quer que esse servomotor se encontre. Então, a gente vai sempre passar como escrita para o servomotor uma angulação. Então, quero que ele se posicione no ângulo 0, no ângulo 1, no ângulo 2, no ângulo 3. E a partir disso que ele vai fazendo o movimento. Então, esse sisteminha aqui, vocês estão vendo que ele está parado agora, obviamente. Isso aqui seria o ângulo 0. Caso eu queira fazer uma rotação nele, eu tenho que indicar que ele vai se movimentar para um ângulo, por exemplo, de 90 graus. O que ia acontecer se eu mandar ele se movimentar para um ângulo de 90 graus? Ele vai pegar e vai girar aqui no sentido horário. Então, essa pazinha que estava aqui vai se posicionar aqui, essa que estava na lateral vai se posicionar embaixo e assim sucessivamente. Ele vai fazendo essa rotação. Mas eu sempre tenho que gerar essa rotação a partir de um ângulo. Então, eu tenho que indicar qual que é o ângulo que eu quero que esse servo se posicione. Beleza? Aqui, para a gente ver, então, vamos supor que a gente vai trabalhar com esse servo apenas de 0 a 180 graus, ok? Então, não quero trabalhar além disso nesse servo, quero que ele trabalhe só de 0 a 180 graus. Aí, pode vir uma questão importante para vocês. Putz, beleza, prezado, eu quero que esse cara vá de 0 a 180 graus, mas esse valor que eu estou recebendo aqui vai ser uma variação de 0 a 1023. Fazer isso, basicamente, a gente teria que fazer uma regra de 3 para encaixar 0 a 1023 em 0 a 180. Mas o Arduino ele é lindo, né? E ele ajuda a gente. Então, a gente tem uma função para fazer essa regra de 3 ou esse mapeamento. Como que eu vou fazer isso? Então, vou pegar aqui a própria variável ângulo e ela vai receber a função map. Essa função map aqui, ela vai mapear os valores. Então, eu consigo mapear valores a partir dela. Ela recebe 5 parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor que eu quero mapear, que vai ser justamente a variável ângulo, e os outros valores vão ser os valores de mapeamento. Eu vou passar aqui 0, 1023, 0 e 180. Então, o que essa função aqui vai fazer para a gente? Ela vai pegar esse valor de ângulo, que varia de 0 a 1023, e vai fazer com que ele vire um novo valor que seja variado de 0 a 180. Então, consigo mapear um valor em outro valor. Então, conseguiria, caso eu quisesse, fazer de uma forma bem simples
esse mapa de valores. Ou, entre aspas, digamos assim, essa regra de 3 ou esse ajuste de valoração. Beleza? Então, vou fazer esse processo aqui só para a gente ver, inicialmente, que essa função map funciona, né? E que a gente poderia usar ela para mapear valores dentro de um sistema. Ok? Daí, no caso, com esses dados aqui mapeados ou com eles descritos dentro da variável ângulo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o servo.1, servo1.write, escrever justamente o ângulo. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho variável ângulo recebendo a analogic reading. Esse valor vai de 0 a 1023. Em seguida, eu mapeio esse valor de ângulo para que ele se torne algo que vai variar entre 0 a 180. Armazeno de novo dentro da variável ângulo e, em seguida, eu escrevo no servo. Ou seja, eu faço com que o servo se movimente essa quantidade de angulação aqui que eu estou estabelecendo. Daí, para fechar, eu só vou pôr um delay aqui pequeno, um delayzinho de 20 microsegundos aqui, 20 milissegundos, só para que eu tenha uma variação temporal. Então, estaria pronto o nosso código. Aqui a gente já consegue controlar o servo pelo potenciômetro. Então, basicamente, a gente faz o include da biblioteca, servo, cria o objeto servo, do tipo servo, ou cria o objeto de controle do tipo servo, o nome pode ser qualquer um, dou a TET para indicar qual que é o pino que ele está trabalhando, e posso fazer um mapeamento de valores, caso eu queira, não é obrigatório, mas aqui a gente vai fazer para ver como é que isso funciona, e depois eu escrevo no servo. Então, uso lá o objeto de controle para escrever um posicionamento no servo. Beleza? Então, vamos testar aqui para a gente dar uma olhada. Então, olha só. Agora, conforme eu mexo aqui, ó, o servo mexe junto. Então, esse potenciômetro aqui agora, ele está servindo para que eu possa mexer no servo. Então, aqui, nessa posição, bem no cantinho, é como se eu tivesse 0 volts, ou 0 lá na entrada analógica, o servo ele vai estar posicionado no 0 graus. Conforme eu for mexendo isso aqui, o valor da entrada vai aumentando. Aqui seria a metade do valor, 500 e pouco. O servo está em 90 graus. E aqui em cima seria o valor máximo de 23. O servo vai estar aqui quase em 180 graus. É para isso que aquele sistema de map funciona, para eu mapear um valor de 0 a 1023 e um valor de 0 a 180. Eu poderia mapear aquilo em, por exemplo, 90 graus. Deixa eu parar aqui. Poderia fazer esse map aqui de 0 a 90. Qual que vai acontecer? Estou no máximo aqui, o meu sistema só foi até 90 graus, ele só teve 90 graus de mobilidade. Então, estou definindo, digamos assim, a partir daquele map, qual que é a máxima excursão do meu servo. Posso mudar aqui para, por exemplo, 360, uma volta completa. Vamos ver. Olha lá. Putz, prezado, esse 360 que você colocou aí tá meio estranho, né? Não parece que está funcionando. Realmente, porque este servo aqui em específico, ele só vai até 180. Ah,
por isso que a gente precisa mapear. Não pode jogar qualquer valor aleatório ali, ele não funciona. Esse é o problema do servo. Tem servo que vai com uma angulação maior, tem servo que não vai. Então, esse em especial vai até 180. Esse é um outro motivo da gente fazer um mapeamento também, né? Senão eu não consigo ter esse controle. Olha que legal. Emocionante, né, galera? Beleza aqui? Não, beleza, pessoalzinho. Tranquilão? Muito tranquilo. Beleza. Vamos fazer mais uma coisa aqui, então. Vou fazer o seguinte agora. Depende da angulação que ele responde, Gabriel. Se for um estado final, do tipo, ele tem um posicionamento final de 180 graus, não. Você não consegue. Se for um servo infinito, sim. Mas nem todo servo é infinito. Esse é o problema. Daí teria, tipo, se quiser que ele fique rodando infinitamente com sentido, seria melhor utilizar um motor do tipo CC. Um motor padrão, não um servo. Servo não, normalmente não vai ter, nem todo servo vai ter esse tipo de característica. Aí eu mostro o motor CC ali daqui a pouco, rodandinho. Beleza? Vou fazer o seguinte aqui, só para a gente fazer mais um teste. Vou parar a simulação. E vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar 2 botões aqui. Beleza? Então, vou pôr esses 2 botões. Vou pôr os 2 resistores. Só para a gente fazer um teste diferente aqui. Olha lá. Vamos por vermelho, vermelho. Beleza. Aqui eu vou fazer outra coisa. Eu vou trocar o pino do servo só para a gente testar. Ok? Para ver se funciona em outro pino. Vou pôr no pino 2 agora. Só para a gente ver se funciona, tá? Esses botões aqui, vou pôr um no pino 12 e outro no pino 11. Beleza? Agora a gente tem 2 botões, um no 12 e um no 11. Ok? Então, temos os 2 botões e o servo eu mudei de pino. Então, vamos para o código aqui. O que eu vou fazer? Vou mudar esse pino servo para 2. Então, veja que eu não mexi aqui, mexi só na variável lá em cima. Então, isso, obviamente, consome um pouco mais de memória, mas ajuda na questão de manutenção do código. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar tudo isso aqui que está do loop, ok? E vou fazer o seguinte, vou fazer um if para verificar se o botão lá do pino 12 foi pressionado. Então, vou fazer um digital read aqui do nosso pino 12, nosso pino 13, beleza? Se isso aqui for igual a high, quer dizer que ele está pressionado, ok? E vou fazer a mesma coisa aqui do nosso botão do pino 12. Então, digital read, pino 12, igual a high. Beleza? Então, o que vai ser a ideia aqui? Eu tirei o potenciômetro ali do código para a gente só fazer o teste em relação a esses 2 botões aqui. Então, vou verificar se um botão foi pressionado. Se esse botão aqui foi pressionado
eu vou fazer o servo se movimentar para um lado, e se o outro botão for pressionado, eu vou fazer o servo se movimentar para o outro lado. Beleza? Então, essa é a ideia. Agora, a gente, ao invés de controlar totalmente o posicionamento ali do servo, vou controlar aqui pelo botão. Beleza? Então, eu só coloquei os dois ifs aqui para a gente ver. Então, a ideia é fazer o controle deles quando eles forem pressionados. Então, lembrando que para a gente fazer a utilização desses caras, a gente tem que vir aqui no setup e dar um pin mode. Eu vou dar um pin mode do pino 13 como input. Então, o pino 13 vai ser uma entrada, ele vai receber valores. Um pin mode do pino 12 também como input. Então, o pino 12 também vai ser uma entrada, também vai receber valores. Ok? Então, pino 13 e pino 12 são entradas. Tenho esse meu servo 1, o que eu vou fazer? Quando esse pino 13 for pressionado, eu vou fazer servo 1 ponto write, beleza? Aqui para a gente escrever. E vou colocar aqui um 180. Beleza? E no de baixo, no outro if do pino 12, fazer um servo 1 ponto write e 0. E aqui fora dos ifs botou um delayzinho de 20 micro. Beleza? Então agora a gente não está mais controlando pelo potenciômetro, a gente só vai controlar pelos botões. Quando eu pressionar esse botão aqui da esquerda, ele vai para a posição 180. Quando eu pressionar o botão da direita, ele vai para a posição 0. Beleza? Essa é a ideia. Vou testar aqui. Vou pressionar esse cara aqui. Pressionar esse cara aqui. Opa. Por um bloqueio. Liguei certo o botão? Liguei. Porra, galera, vocês nem me avisaram. Eu botei 13. Eu liguei no 12, no 11, no código botei 13 e 12. Perdão. 12, 11, 12 e 11. Fiz errado aqui. Eu botei no código 13 e 12 e estava trabalhando aqui com 12 e 11 ligado. Dormi. Beleza. Beleza, olha lá. Me perdoe. Olha só. Ó, pressiona esse botão da esquerda, ele vai para 180 graus. Pressiona o da direita, vai para 0 graus. Olha só. Então, posso fazer esse controle aqui também. Ele tem esse posicionamento. Putz, mas aqui ele vai andar 100%, né? Quero ter um controle um pouquinho mais interessante desse cara. O que eu posso fazer? É uma variável int ângulo aqui em cima, global, que vai startar com 90. Beleza? E eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aqui dentro desse primeiro if, ângulo mais igual a 10. Beleza? Então, toda vez que eu pressionar esse botão, ele vai incrementar em 10 o ângulo. E aqui eu vou fazer ângulo menos igual a 10. Eu vou decrementar em 10 esse ângulo. Daí aqui eu vou fazer um servo 1.right do ângulo. E o delayzinho. Agora eu tenho um controle um pouco melhor do meu ângulo ali. Então vejam que ele vai, teoricamente, de alguns valores em alguns valores.
Posso, caso eu queira, né? Daí ter um controle melhor ou pior. Então, posso vir aqui e colocar, por exemplo, 1. Então, posso fazer com que o meu sistema vá de 1 em 1 grau conforme eu pressiono o botão. Beleza? Aí, obviamente, tem que fazer toda a parte lógica para que eu aperte uma única vez o botão e não tenha problema em relação a ter vários pressionamentos. Eu poderia, por exemplo, aqui dentro do if, meter ele um while disso aqui. Então, enquanto o botão estiver pressionado, ele vai ficar preso aqui dentro. Beleza? Que é aquela forma de a gente prender e não deixar o botão ter várias interações aqui dentro do loop, ou o melhor caso seria colocar isso aqui dentro de uma interrupção. Beleza? Mas eu consigo fazer esse controle aqui do nosso servo. Beleza? Eu posso fazer esse controle aqui pelo potenciômetro, é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é trabalhando aqui com esses botões ou fazer desta forma, onde a gente consegue fazer esse controle, digamos assim, mais suavizado e de uma forma totalmente digital. Beleza? Só para mostrar uma coisa para vocês, deixa eu descer aqui e achar esse cara aqui, ó. Isso aqui é o motor CC padrão, tá? O que eu vou fazer aqui não é nem um pouco indicado, tá, galera? É ligar ele direto na alimentação. Isso está totalmente errado. Só vou fazer isso para vocês verem. Beleza? Primeiro que esse cara ele pode ir direto na alimentação, né? Porque ele é CC, ele não tem controle. Mas eu não devo ligar ele direto aqui, senão queima o Arduino. Isso aqui é um elemento de potência. A gente sempre vai precisar de um circuito para fazer, digamos assim, meio de campo. O Arduino é um elemento lógico, esse cara é um elemento de potência. Então, tem que ter um circuito para transformar a parte lógica em parte de potência. O que normalmente a gente usa aqui, para facilitar a nossa vida, é esse carinha aqui, o L293. Não vou entrar em detalhe disso agora, então só vou fazer a ligação direta. Então, saibam que isso aqui está errado, não devo fazer isso, estou falando, mas só para vocês verem, beleza? Olha só. Vejam que esse motor aqui, ele é infinito. Né? Ele fica rodando infinitamente. Eu não preciso gerar nenhum tipo de controle nele. Eu só preciso alimentar e ele vai girar. Se eu fizer uma ligação contrária, ele gira para o outro lado. Agora ele vai girar para o outro lado. Então essa é a diferença, né? De um servomotor a um motor CC normal. O motor CC ele não tem, digamos assim, um controle. Ele vai girar infinitamente a partir do momento que eu inicializar ele. O servo não, o servo ele vai ser por posicionamento. Então tenho que gerar um tipo de sinal em cima desse cara para ver ou para posicionar esse elemento aqui. Ok? Quais que são as aplicações? Serve para aplicação com posicionamento, então CNC, parte robótica para movimentação. Isso aqui é mais voltado para a parte de tração, de potência propriamente dito. Por isso que a gente pode utilizar esse motor aqui. Ok? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês verem, isso aqui, ó. Puxar um osciloscópio aqui. Beleza? Esse cara aqui eu vou jogar no negativo.
E esse cara aqui eu vou jogar junto com o sinal do PWM. Beleza? Vou inicializar aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, esse sinal aqui. Isso aqui é um sinal de PWM, sinal de modulação. É o que faz o servo se posicionar. Esses quadrados ali. Ó, conforme eu mexer aqui, putz, eu deixei em 1. Deixa eu mudar para 10 para ser mais rápido. Senão demora mais. Ó, conforme eu controlo aqui o botão, vejam que, ou conforme eu quero um novo posicionamento do servo, vejam que aquele sinal ali, ele aumenta ou diminui. Então, é isso que controla o nosso servo. Esse posicionamento dele. Então, o posicionamento dele é controlado por essa modulação de pulso. Então, se o pulso for mais aberto, é uma posição. Se o pulso for mais fechado, é outra posição. Então, o que a biblioteca faz ali para a gente? Só para a gente entender esses pulsos. A gente indica um valor, ela vai gerar o pulso específico do sistema e ela vai repassar esse pulso aqui para o servomotor. Esses pulsos aqui que fazem com que o servo se movimente. É esse pulso aqui que faz ele se movimentar. Beleza? Então, aqui só para vocês verem a questão da modulação. Isso é uma modulação. Então, eu gerar esse pulso aqui quadrado, um período de tempo em nível lógico alto e um período de tempo em nível lógico baixo. A diferença desse tempo alto e baixo que vai fazer o nosso servo se movimentar. Beleza aí, galera? Não, belezas. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Tamo aí. Então, beleza. Tá nice. Show de bola. Então, parar a gravação aqui.